sábado. Vamos lá. Título da lição, verso. Palavras de verdade. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? O texto do verso dessa semana é uma pergunta de reflexão. Antes da gente discutir o tema central da lição, vamos lá para os objetivos que a gente deveria ter aprendido com o estudo da lição dessa semana. Então, o primeiro objetivo é o objetivo de conhecimento, que faz parte do conhecimento central da lição dessa semana. Saber que Deus vê seus íntimos, saber que Deus vê seus mais íntimos pensamentos e seus atos ocultos. O primeiro objetivo, que é o de conhecimento, é saber ou reconhecer que Deus vê tudo a nosso respeito. Ou seja, há alguém que nos conhece por completo. Conhece por dentro, conhece por fora. E esse é Deus. Então ele vê aquilo que está no mais íntimo, no mais oculto do nosso coração. Esse é o objetivo central de conhecimento da lição dessa semana. Ou seja, é um reconhecimento disso. Se a gente já não sabia, é um reconhecimento dele. Segundo, qual é o sentimento resultante de saber que Deus vê tudo a nosso respeito? Sentir apreciação pela disciplina de Deus, mesmo quando for rigorosa. Ou seja, no objetivo central da semana, que é o de conhecimento, a gente descobre que Deus vê o mais íntimo do nosso coração. O sentimento resultante disso é aceitar quando Deus quer realinhar ou corrigir as arestas presentes no nosso dia a dia, frutos do processo do pecado e a degeneração humana. Então, quando Deus corrige isso, e isso é a disciplina de Deus, isso produz algum tipo de desconforto. A correção dói, a disciplina dói. Então, o sentimento resultante de perceber que um Deus de amor conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, é confiar que esse mesmo Deus de amor ama disciplinando. Ou seja, aceitar essa disciplina, mesmo quando rigorosa, por entender que o Deus que nos disciplina morreu por nós. Ou seja, nos amou antes do processo. Qual a prática? Escolher viver honestamente, como se seus pensamentos e atos fossem ouvidos e vistos por todos. Ou seja, viver como se eu estivesse o tempo inteiro debaixo de holofotes, com a câmera centrada em mim. E essa câmera aberta a todos. Esse é o perfil de vida do cristão que se entrega e decide viver plenamente por Cristo. Tudo que faz, tudo que pensa, ele passa por essa perspectiva de que a vida dele tem que ser aberta, transparente. Esse é o alvo da vida do cristão. O restante é olhar para a lição e ver quais são os aspectos para os quais Deus nos deu conselho, na lição especificamente dessa semana, que dizem respeito a essas questões íntimas do coração humano, que a lição aludiu como pontos principais. Então, abrindo a lição, primeira referência que a lição nos traz como reflexão, traz à tona uma questão de base, ou seja, Deus e os anjos estão num trabalho incessante em favor do seu povo. E no comentário, logo de entrada da lição, tem um texto interessante que eu destaquei, que está no livro Testemunhos para a Igreja, diz assim: o céu e os santos anjos estão trabalhando para conduzir a unidade da fé em um só corpo. Satanás se opõe a isso, está determinado a dispersar e dividir e produzir os mais variados sentimentos para que a oração de Cristo não seja respondida. Eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, quando a lição traz a proposta de palavra de verdade e traz logo na introdução um texto dessa natureza, qual é o resultado da palavra de verdade? Isso é uma coisa interessante no texto de abertura. Ou seja, qual é a característica marcante do povo de Deus, tirada as duas características proféticas lá de Apocalipse, guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Deus, tirada essas duas questões que são de natureza profética, qual é a característica marcante do povo de Deus no último tempo para a recepção do Espírito Santo? Na verdade, todos os textos que apontam nessa direção respondem da mesma forma. Quando todos forem um, o Espírito será derramado. Que é a mesma coisa que aconteceu com os apóstolos lá em Pentecostes.
Dentro desse mesmo conceito, qual é a resultante esperada da palavra da verdade? Quanto mais próximos chegamos da verdade, mais próximos estamos uns dos outros, até que sejamos um na verdade. Portanto, mais do que olhar os aspectos particulares da lição, ela listou alguns, tem dezenas de outros que o livro de Provérbios aborda, ela só pegou alguns principais. A primeira coisa essencial é entender por que Deus revelou a verdade. Isso está no verso 9. Ou seja, quando o verso propõe, porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para te mostrar a certeza das palavras da verdade, ou seja, por que todas essas coisas foram escritas? Por que todos esses conselhos foram dados? Para a gente se tornar sábio, para a gente se tornar inteligente, para a gente se tornar um sujeito que tem conhecimento. Na realidade, o objetivo qual é? Ter certeza de que a palavra é verdade. Para poder crer de forma completa e se entregar a essa verdade. Portanto, o estudar a Bíblia, o estudar a palavra de Deus, o reconhecer a verdade por trás da palavra de Deus, nos faz abdicar das nossas verdades. Quando a gente abdica das nossas verdades para render o nosso coração a essa verdade, por ter certeza de que ela é verdade, porque ela aponta exatamente aquilo que nós passamos todos os dias, aquilo que enfrentamos todos os dias, a gente passa a ter certeza de que há alguém que conhece tudo. É muito complicado viver num mundo como o nosso, sem ter a noção de que existe alguém que conhece todas as coisas. Eu diria que é impossível viver num mundo como o nosso sem essa compreensão. Porque tudo o que acontece carece de uma explicação. E se a gente não tem a certeza de que há alguém que tem as respostas, e essa resposta é verdadeira, é impossível viver num mundo como o nosso, porque as coisas não fazem sentido. E buscar explicações em coisas que não fazem sentido torna o ser humano um ser humano inconsistente, incoerente, sem integridade e desesperado. Por mais que ele tente se iludir com outras coisas, ele se torna cada vez mais aprofundado no desespero e começa a buscar alternativas de saída para esse desespero, fora de Deus. Essas alternativas de busca são as que estavam listadas na lição. Então, quando a gente olhar para a lição e os temas que a lição abordou, por exemplo, o que é que está por trás da ideia de roubar os pobres? Qual é a essência por trás de tudo isso? Roubar os pobres. Por que se roubam os pobres? Por que se manifesta no mundo essa preponderância de algumas pessoas sobre aqueles que são pobres? É mais fácil roubar o pobre Defesa. do que alguém. Por que é mais fácil roubar o pobre? Serem pobres. Porque ele não tem reação. Mas por que alguém roubaria os pobres? Que é mais fácil, tudo bem, que pode ser mais fácil, tudo em ordem, que eles são indefesos, tudo em ordem, mas o que levaria alguém a roubar os pobres? Ganância. Impunidade. Sabe, é uma das coisas que eu fiquei pensando assim, por que faz uma pessoa chegar a esse nível? Porque ganhar dinheiro não é suficiente resposta para isso. Não é mesmo. A ganância, pura e simplesmente pelo dinheiro, também não é suficiente para isso. Tem que ter alguma coisa a mais do que isso. Há algo por trás dessa ganância. Quando a gente olha aquilo que estava na essência do modelo inicial da lição, quando uma pessoa está vazia, ela precisa encher e completar esse vazio com alguma coisa. Portanto, ninguém busca dinheiro só pelo dinheiro. Não faz sentido. A não ser que ele tenha um desvio de personalidade, ou desvio estrutural, mas no modelo concreto das coisas, quando você vai ver as pessoas que lutam desesperadamente por dinheiro, elas não querem o dinheiro. O que elas estão buscando é o que o dinheiro pode comprar. E de alguma forma elas acreditam que ter o dinheiro suprirá o vazio, porque elas podem comprar tudo aquilo que, na tese delas, preenche o vazio. Só para descobrir, logo depois, que não preenche. Como eu necessito buscar isso mais rápido, roubar os pobres se torna um caminho mais fácil. Mas o motivo desse roubo é algo muito mais sério, muito mais amplo no coração.
Portanto, quando o texto traz a advertência, não roube o pobre, o que na realidade o texto está trazendo, se a gente lê os textos de Provérbios com um pouquinho mais de calma, o que ele traz por trás disso é: a opressão que você vai causar retorna para você da mesma forma, mas mais do que retorna para você da mesma forma, retorna pela mão daquele que tem o poder de suprir o que você está buscando. Quando o texto fala que vem um redentor, um vingador, para vingar aquilo que acontece com o pobre, percebe que a palavra é a mesma. O mesmo redentor que redime o oprimido é o que estava disponível para redimir o opressor. E essa é a parte que me chamou a atenção nessa abordagem. Ou seja, mais do que a coisa pragmática da corrupção e do roubo, porque essa já está delimitada, é errado mesmo. Mas tem algo atrás disso, que é: existe um vingador, um redentor, que redime os dois. Está disponível para os dois. Em promessa para o oprimido e em disponibilidade para o opressor. O que me mostra que aquela mesma verdade que provoca a união no início, deve provocar a união entre dois grupos de pessoas: o oprimido e o opressor. E me mostra que o oprimido deve orar pelo Redentor para o opressor, antes de orar pelo vingador para o opressor. E essa é a parte difícil no modelo. Olhar para o oprimido e suplicar pelo vingador é fácil, porque é natural. Agora, olhar para o oprimido, ou ser o oprimido, e orar pelo Redentor, não é fácil. Não é natural. Diga. Pastor, duas coisas. Roubar o que do pobre? E segundo, então não é pecado roubar o rico? É. Por isso que eu falei que o roubo não é a questão. Tem algo mais sério aí atrás. Roubar o que do pobre é fácil responder. Quem trabalha? O rico ou o pobre? Estou brincando com o termo. Pobre. Então o que eu roubo dele? A vida. Quando você oprime o pobre, você está roubando dele a vida. Quando você pega um país semelhante ao nosso, sem entrar nos méritos da discussão de corrupção política, mas quando você pega um país como o nosso, onde 3 a 4 meses do ano de serviço de qualquer pessoa de um país como o nosso retroagem impostos que não voltam para as pessoas que pagaram esses impostos, o que é isso? Eu não estou roubando dele dinheiro, porque ele ainda tem outros meses, outros 8 meses no ano para ganhar dinheiro, fora os 4 que ele pagou de imposto. Tem o salário que a Bíblia fala. Sim, mas o que eu estou dizendo, o problema não é o dinheiro. O problema é o quê? É que para ele pagar esses 4 meses de impostos, ele teve que fazer o quê? Trabalhar. E enquanto ele está trabalhando, ele está perdendo o quê? A sua. O que eu estou roubando dele não é dinheiro. O que eu estou roubando dele é a vida. E roubar a vida é algo muito mais sério do que roubar o dinheiro. Essa é a questão por trás de tudo isso. Por quê? No final das contas, toda a palavra de verdade de Deus aponta para uma única coisa. Qual é ela? Vida. Por isso é sério um texto. O que a gente está roubando não são coisas. As coisas são só o meio desse roubo. O que a gente está roubando é a vida das pessoas. Nessa primeira referência do roubando aos pobres, há uma advertência pautada em cima de um texto que a lição trouxe como ilustração, que é um texto que estava num ônibus de Inglaterra, que foi listado na lição. O texto diz assim: provavelmente Deus não exista, agora pare de se preocupar e desfrute a vida. Percebe que é exatamente a mesma coisa. O que todo mundo quer desfrutar? A vida. O que eu estou roubando? Esse é o ponto. A luta do bem contra o mal não é por outra coisa que não seja a vida. Porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é o quê? Vida. Esse é o ponto. Uma vez que esse seja o ponto e essa seja a condição, qual é o perfil do cristão enquanto comportamento, uma vez que ele sabe que existem pessoas passando necessidade no mundo? E aí vem os textos de Ellen White que estavam no comentário da lição, no Testemunhos para a Igreja, a lição dessa semana. Diz lá: toda extravagância deve ser eliminada dos nossos hábitos. Porque o tempo que nos resta para trabalhar é... De novo, isso me faz lembrar do texto de Apocalipse 12, da expulsão de Satanás do céu, quando diz: ele está restrito à terra, ou foi
precipitado na terra e sabe pouco tempo me resta. Portanto, o que ele faz, com todo o afinco pertinente a ele, toda a perseverança pertinente a ele, se lança na missão. Curiosamente, em contraste a isso, Laodiceia faz o quê? Rico sou, de nada tenho falta, e vive na mornidão, curtindo sua herança. É exatamente o oposto do que Satanás faz. Satanás se aferra à missão porque sabe que pouco tempo lhe resta, e vem furioso nessa direção. O povo de Deus faz exatamente o oposto. Vive a superficialidade, entra no modelo do mundo, de propostas que o mundo tem, ancorado na verdade de conhecimento que ele julga ter, porque isso quer dizer rico sou, de nada tenho falta. Não é ter bens, é ter a palavra de Deus completa. Ou seja, o povo de Laodiceia vive dentro do modelo onde a palavra de Deus está completa. Nenhum outro povo na história do mundo, antes de 1798, nenhum outro povo teve a verdade completa. O único povo que recebe a verdade completa é o povo que vive o último tempo da história. Porque eles têm toda a verdade anterior, materializada na palavra e no Cristo, tem todo o Espírito Santo disponível para compreendê-la, promessa feita em João 14, 15 e 16, e além disso ainda tem um profeta específico para o seu tempo com a descrição dos bastidores dessa história. Portanto, nunca na história do mundo houve a verdade completa, exceto agora. Por isso, rico sou. O que eu faço com isso? Então, quando o texto adverte de que a extravagância deve ser eliminada, é tudo aquilo que me rouba a vida e que rouba a vida do outro tem que ser eliminado do processo. E o foco tem que voltar para a posição correta. Na carona disso vem, então, o resultado da vida humana naqueles que são maus. Então, qual é o resultado do pecado, da vida humana, naqueles que são maus? Curiosamente, para os paradigmas do mundo, como é que eles passam a existir? Prosperam. Os que roubam a vida dos outros, por qualquer um dos meios, prosperam. Prosperam mesmo. Desde os tempos antigos. A ponto de Davi, em vários dos seus salmos, questionar a Deus sobre a prosperidade do ímpio. Qual é a advertência? Eu estou olhando para o foco errado. Por quê? Ele escolheu qual é a sua paga. Entre viver eternamente com tudo e com Deus, e viver durante um pedacinho de tempo com as coisas que ele acha que são boas, ele escolheu essas. A justiça de Deus permite o quê? Que ele retorne para ele mesmo aquilo que ele escolheu, livre-arbítrio. Há algum problema do ímpio prosperar? Nenhum. Porque ele escolheu isso como sua paga. Ele trocou isso pela vida eterna. Trocou a vida eterna por um prato de lentilhas. É isso que ele fez. A situação de Jacó e Esaú é a mesma. Troquei a bênção completa de Deus e a vida eterna por um guisado, por um prato de lentilhas. Já acaba. Passa com a mesma velocidade. Portanto, quando o texto nos adverte, o texto de Provérbios nos adverte, para não ter inveja, para não olhar com cobiça ou com ansiedade para as coisas que o ímpio conquistou com a sua impiedade, o que o texto está dizendo é assim, você está olhando para o foco errado. Você já tem tudo, só não está usando agora tudo, mas tem disponível tudo. O que você quer? Quer aquilo? Essa é a questão. Portanto, o que deveria ancorar a nossa vida enquanto perspectiva do céu é ter certeza que tudo, por melhor que seja, que exista nesse mundo, vai passar. Literalmente falando, nós vamos para o céu, como diziam antigamente, com uma mão na frente e outra atrás. É tudo que nós vamos levar dessa terra para o céu. É tudo. Portanto, nada que a gente tem aqui vai para lá. Logo, nada faz sentido. A única coisa que a gente vai levar daqui é o nosso caráter. Sim, por isso eu disse, uma mão na frente e outra atrás. O que está entre essas duas coisas é o que você vai levar. É você mesmo. É só você que vai para lá. Nem a roupa, nada. Só você. E pior, nem você. Porque o que diz o texto? Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E esse corpo
carnal será substituído pelo corpo espiritual. Portanto, nem você vai. Sob o ponto de vista daquilo que você carrega hoje. Do ponto de vista, pastor, o ímpio, com todas as suas ganâncias, quando ele morre, o que leva para a sepultura? Nada. Como morre um, morre o outro. Como é sepultado um, é sepultado o outro. A única coisa que ele leva para a sepultura é um negócio que a gente vê lá atrás na Bíblia chamado de sepulcro caiado. São mausoléus, etc. Mas dentro da carcaça é igual de todo mundo. É comido por bicho como todo. Esse é o sepulcro. Bom, dentro desse contexto, a lição aponta então para uma outra direção, que é, ok, um lado é o lado relacional, espiritual, conhecimento da verdade, reconhecimento da verdade de Deus, aceitação plena dessa verdade, porém ouvido nesse mundo, nas condições desse mundo. E um dos elementos que a lição traz à tona na quarta-feira é a discussão de o que eu ponho para dentro. E é isso que eu ponho para dentro, trazido como uma proposta do que a gente coloca na nossa boca, vem uma série de elementos, curiosamente, os mesmos elementos que tiram o sujeito da realidade exatamente para ele não sentir o vazio. Então, quais são os elementos que são trazidos ali? Álcool, e aí com ele todas as drogas listas e listas que você puser no mesmo pacote. O que mais tem ali? A condescendência ao apetite, que de alguma forma gera um prazer, mas é um prazer momentâneo. Em contraponto ao quê? A proposta de Deus. Viva bem, viva com saúde, para que a sua mente possa discernir entre a verdade e o erro, que é exatamente o objetivo de se praticar um modelo de saúde. E é curioso porque esse texto é de Provérbios, mas o cumprimento pleno desse texto se dá onde? Lá na frente, na mensagem da reforma de saúde, do povo do tempo. Que a tem, mas não pratica. Que a tem, mas não busca. Se buscar, começa a ter um problema de um pardalzinho falando na orelha o que tem que fazer. Então é melhor não ler, é melhor não ver. Independente de eu abrir ou não, continua lá. Então, o desenho da vida do cristão ao longo da história vai mostrando onde o cristão caiu em todos os tempos, onde o povo de Deus caiu em todos os tempos. E curiosamente, o primeiro ponto de quebra do ser humano reside no apetite, em duas áreas: o apetite mesmo e o apetite conhecimento. Ser igual a Deus, ter conhecimento de Deus. Da mesma forma, com a questão de hoje, as duas coisas persistem como apegos. Conhecimento do mundo, as coisas do mundo, o apetite pelo mundo. E a igualdade com Deus, a autossuficiência. São os mesmos elementos. Para onde isso tudo nos aponta? Uma responsabilização do cristão. Ou seja, uma vez que eu perceba que todas essas coisas assolam a nossa vida, qual é a minha responsabilidade? A primeira delas estava lá no início da lição. Eu tenho que reconhecer que essa verdade existe e que ela é para mim, em primeiro lugar, para que aí eu possa assumir a responsabilidade de fazer algo que, curiosamente, Salomão tinha dito para eu não fazer. Salomão tinha dito num texto que a gente estudou aí para trás que eu devia fazer o que com o mal? Encobri-lo, né? Não era isso? Lembra? Algumas lições aí para trás, ele falou que eu tenho que pegar aquele que comete pecado e encubro isso. Mas o que eu tenho que encobrir? A pessoa ou o pecado? Pessoa, para que ela não sofra, entre aspas, com palavras de hoje, o bullying de ser pecador. Mas o que eu não posso encobrir? O pecado. Mas para que eu não encubra o pecado, o que eu preciso ter em mim? A santidade que faça frente ao pecado. Portanto, em primeiro lugar, eu preciso acertar a verdade comigo, resolver a minha conta com a verdade, para depois eu ter a responsabilidade de fazer o quê? Advertir quem errou. E advertir como? Chama em particular, vida privada, fora da vista dos outros como acusação, e com o mesmo amor que Deus nos disciplina, o que eu faço? Disciplino quem errou. Aponto o erro para quem errou, para que ele tenha a oportunidade de reconhecer o erro, ter a certeza da palavra, poder se arrepender, voltar para os caminhos de Deus e seguir vida nova. A responsabilidade do cristão é perceber que o erro existe, discernir o erro, apontar o erro e ajudar a corrigir. E aí vem uma advertência muito grave. O silêncio frente ao erro é cumplicidade. Ou seja,
Se eu fico quieto diante do erro, porque o problema não é meu, no sentido do silêncio inerte, eu sou responsável e conivente por aquele erro. Então, isso é parte da missão do cristão. Perceber o erro, advertir o erro e dar a oportunidade que quem tem errado possa se arrepender. Tem exemplos disso, eu gosto do exemplo de Elias. Indo até o palácio de Acabe, passando por todo mundo, ninguém proíbe ele de entrar, o que seria natural, ninguém mata ele enquanto está entrando, o que seria natural, e ele vai até o rei, bota o dedo no nariz do rei e diz: vai acontecer isso aqui por tua causa. Sai e acontece. E bate um medão nele depois e vai fugir. Mas de qualquer forma, enquanto ele estava com Deus ali, ele executou a missão. Depois bateu o medo, Deus ensina uma lição para ele e ele volta à condição de profeta na plenitude do termo. Mas essa é a responsabilidade do cristão. É o espelho da nossa responsabilidade. Somos Elias modernos. Somos atalaias modernos. Responsáveis por apontar o erro, corrigir o erro e direcionar para o caminho correto. E aí termina com o texto do grande conflito que diz: devemos escolher o direito porque é direito. Eu não escolho certo porque tem retorno, não escolho o certo porque tem bênçãos, não escolho o certo porque tem elogios, não. Você escolhe o certo porque é certo, ainda que caiam os céus. E com Deus deixar as consequências. A homens de princípios, fé e ousadia, o mundo deve as grandes reformas. Por tais homens, tem de ser levada avante a obra de reforma para este. Qual é a nossa responsabilidade frente aos conceitos levantados pela verdade e abordados na lição? Passar para frente. Nossa missão é essa. Se a gente não faz isso, fica tudo em paz. Se a gente não luta pela verdade, fica tudo em paz. É igual marolinha. Fica tudo em paz. Agora, quando você mexe, cria onda. Quando cria onda, cria desconforto. Cria desconforto, vai ter desconforto para todos os lados. Vai ter desconforto para quem foi advertido e vai ter uma reação da não conversão do advertido caso isso não aconteça. Portanto, não terá marolinhas. A pior coisa que pode acontecer na igreja cristã é uma vida de marola. Se está tudo tranquilo com a tua vida, abre os olhos. Tem alguma coisa errada acontecendo com a sua vida espiritual, porque não há tranquilidade prometida por Deus para quem decide viver a vida espiritual. A paz, que é diferente de tranquilidade. A paz é do lado de dentro, não do lado de fora. Se está tudo em paz do lado de fora, pode começar a olhar, tem coisa errada acontecendo. Tem alguma coisa fora do protocolo. Não existe tranquilidade na vida do cristão. Pode existir paz interior, mas nunca tranquilidade. Porque a tranquilidade, ela é resultante do céu implantado na terra. A paz é resultado de Deus atuando no meu coração. Mas se eu estiver em paz com Deus, o mundo não estará em paz comigo. Porque não é compatível a existência do bem e do mal. Então, por trás desse reconhecimento da verdade, da percepção de que existe todo esse conflito acontecendo, está essa noção que a gente tem que ter, de que a nossa vida deve estar pautada nessa verdade, e isso produzirá reações. Usando o mesmo grande conflito, na mesma referência do texto que estava aqui, que eu acabei de ler sobre escolher o certo pelo certo, tem uma outra advertência de Ellen White na mesma sequência dos textos, pontuando assim: se nós voltássemos a pregar com o mesmo afinco as verdades de Deus outrora pregadas pelos apóstolos, suscitaríamos iguais ou maiores perseguições do que aqueles e todo o período medieval enfrentou. Então, se está tudo tranquilo, tem problema. Quando eu ouço lá e vejo os meus amigos indo para a região do Oriente Médio, um particularmente muito amigo meu, que era colega meu de turma, que está indo lá para ser o que vai pastorear esse grupo de 25 pastores que foram para lá, que é o mais velho do grupo. Quando eu vejo ele se dispor a sair da divisão sul-americana, do cargo que tinha, das responsabilidades que tinha, da área que era a área dele, e falar: não, eu vou para cuidar deles. No momento desse, eles estão indo para o olho do furacão, estão indo para aquela região da janela 1040, para onde vocês estão escutando todos os dias notícias
do Estado Islâmico. É para lá que eles estão. Por isso toda essa questão da segurança em relação a esses garotos. Você vê isso na disposição e vê esses garotos com essa disposição para começar o seu ministério lá. O que nós estamos fazendo aqui? Nem todo mundo pode ir para lá. E nem é fácil ir para lá. Todo um preparo, toda uma situação. Mas o que a gente está fazendo aqui? Fora do olho do furacão, onde está tudo em paz. Vai manter a paz? A advertência por trás desse reconhecimento da verdade é essa. Essa é a nossa responsabilidade. Eles estão indo para lá, onde o furacão já está instalado. A gente está aqui onde está tudo em paz. E está em paz por causa da gente. Está em paz porque a gente não está cumprindo a missão. Porque se tivesse, estaria igual. Jesus já estaria voltando. Então, o meu apelo para a gente, para todos nós estamos vivendo, e eu achei muito interessante, um pacote de projetos que a União resolveu, o mote do projeto que a União escolheu para esse ano. Eu não gosto muito de planos assim, grandiosos, estudados, mas ela escolheu um plano muito interessante, é um plano chamado 1+1. E resgata a missão do Adventista. Ou seja, tem pastores, tem evangelistas, todos eles têm suas responsabilidades institucionais. Mas todo Adventista tem uma responsabilidade pessoal. Qual é a pessoa que você está levando aos pés de Cristo esse ano? O ano que vem. E no outro. Eu não sei dar estudos bíblicos. Ninguém sabe. A gente aprende dando. Mas eu não tenho competência. Deus capacita. Mas eu não sei o que fazer. Deus te ensina. Porque tem uma missão que é isonômica. Todos têm condição de fazer, que é contar o que Deus fez por você e explicar como você acredita nisso. Não importa se você tem toda a profundidade teológica ou tem a superficialidade de compreensão de um adventista batizado ontem. Todos conhecem alguma coisa que Deus fez por ele. Tem condição de dizer, tem condição de partilhar. Essa é a missão. Assim, meu desafio você já parou para pensar qual é a pessoa que você vai trabalhar? Não importa se vai levar 1 ano, se vai levar 5 anos. Eu já tive pessoas com quem eu estudei por 2 ou 3 meses e tive pessoas que eu estudei por 3 ou 4 anos. Não importa. Nosso trabalho é plantar. Estamos fazendo isso. Ou seja, estou partilhando a verdade na responsabilidade de advertir os erros e dos destinos do mundo. Se não, volta para casa. Repensa o que você está fazendo. Repensa as pessoas que você conhece. Cada um de nós tem um leque enorme de pessoas com quem a gente convive, da fé ou não. Você já escolheu uma? Só uma. Já arriscou ajoelhar e pedir para Deus, Deus, me manda pelo menos uma pessoa. Eu não sei qual, mas me manda. Põe na minha frente a pessoa com quem eu vou ter que trabalhar. Já teve a coragem de fazer isso. Se você tiver a coragem, pode ter certeza, Deus vai mandar. E aí não adianta desistir. Ele vai mandar. E vai mandar junto a capacitação para isso. Mas escolhe. Eu te garanto que depois que você fizer isso uma vez, nunca mais você tem. Não existe nada mais realizador, mais preenchedor do coração humano do que você ver a transformação na vida de alguém que é igualzinho a você, pecador igualzinho a você e que se decide por Cristo. Esse é o desafio. Essa é a missão. Isso é o que esses 25 garotos estão indo lá fazer no olho do furacão. Pegar aqueles que são os carrascos, os que matam os pobres de espírito, os humildes de coração, que creem em Cristo. A céu aberto, noticiado na internet. Eles estão indo lá para converter esses carrascos. Para converter essas pessoas. Eles não estão indo lá para pregar para os cristãos que estão morrendo. Eles estão indo lá para pregar para aqueles que estão matando. Essa é a missão. Então, meu desafio, mais do que uma retórica de não posso beber, não posso comer, não posso... Mais do que essa retórica só, é entender por quê. Isso é vital. Tudo isso está para que eu possa estar de pé, discernindo a verdade e o erro, para poder partilhar a verdade com quem não conhece, tendo a certeza de que é verdade. Se for essa a realidade, que Deus nos abençoe para que a gente termine a obra. Se não for essa a realidade ainda, que Deus nos cutuque na disciplina simples ou severa, para que a gente acorde para isso. E aí, se possível, a gente ainda assista Jesus voltando
nos nossos dias. Se não, que Ele nos dê a perseverança para aguardar até amanhã da ressurreição. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela Tua palavra, que um dia nos foi concedida pelos profetas do passado, pelos profetas de hoje. Te agradecemos porque essas instruções pautam a nossa vida, balizam o nosso caráter, mas te pedimos poder que venha do alto, a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que isso se torne de fato uma prática real em nosso coração, em nossa vida, em nosso exemplo. Dá acima de tudo a todos nós a sensação de urgência de tempo, a percepção de que há um mundo inteiro a ser conduzido para os teus pés, pelo menos advertido de que a tua verdade existe. Dá que incorporemos essa missão e com isso possamos abreviar a tua vida. Concede-nos o poder do alto, o poder do Espírito para terminarmos a obra e assim possamos ver Jesus voltando em nossa geração. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, dá-nos o restante de sábado na tua companhia, o que pedimos por Jesus. Amém.